Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos. Hoje estamos juntos para rezarmos aqui e conhecermos um pouquinho mais a palavra de Deus que está no livro do Apocalipse, capítulo 10. Chegamos ao capítulo 10º do livro do Apocalipse, que tem 22 capítulos. Portanto, faltam 12 capítulos para concluirmos todo o Novo Testamento. Graças a Deus. Muito bem, vamos agora para o capítulo 10. Pega aí a tua Bíblia, né? A tua caneta e vamos, como tenho costumado dizer nesses últimos tempos aqui, vale a pena lembrar, para quem está chegando agora, né? A nossa meta, para quem está chegando agora, é o seguinte: a nossa meta aqui pessoal, do pessoal que me segue aqui, foi lermos todo o Novo Testamento em 2020, lendo um capítulo por dia da Palavra de Deus. E desde o dia 1º de janeiro deste ano, com Mateus capítulo 1º, que é o primeiro livro do Novo Testamento, até o Apocalipse, nós estamos sendo fiéis. Se não me engano, 5 dias esse ano nós deixamos de ler a Bíblia. 5 dias, gente. Graças a Deus, dia após dia, temos sido fiéis aqui com um capítulo por dia, aproximadamente. E já estamos no 10º capítulo do Apocalipse, o último livro da Sagrada Escritura. Segundo, o livro do Apocalipse é um livro muito denso, muito bonito, muito forte. É um livro que precisa realmente estudar um pouco. Muitas pessoas, não demasiadas, mas alguns estudiosos se aprofundaram na mística, na simbologia. Eu trouxe algumas coisas e vou continuar trazendo algumas coisas que aprendi. Mas é um livro que vale a pena a gente estudar com o tempo, com o curso, fazer um curso, etc. Eu quero recomendar aqui uma série de vídeos do Padre Wander, com W, Wander de Jesus, no YouTube. Ele fez uma série chamada Apocalipse, tá fenomenal, maravilhoso. Existe um curso muito bom também do Prado Flores, chamado Apocalipse, é excelente também. Tive a oportunidade de participar em 2007, né? Aprendi muita coisa, enfim. Mas nesses 15 minutinhos, a ideia é que a gente consiga ler a Palavra de Deus, reze um pouquinho, entenda, clareie algumas coisas, alguma simbologia, mas acima de tudo traga uma palavra, né? O que é que Deus tem para mim com essa passagem? Tá bom? Vamos rezar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, ilumine a nossa mente, nosso coração, para que nós possamos fazer a vontade de Deus em tudo. Amém. Vamos lá então. Nós vimos no capítulo, vou repetir aqui, o capítulo 6, 7, 8, 9, né? Nós vimos no capítulo 6, 7, justamente o Cordeiro, Jesus, que rompe o selo dos livros, 7 selos, né? Os selos que vinham, o primeiro selo era o cavalo branco, que é Jesus, o cavalo com o cavaleiro branco, que é Jesus, o segundo selo, o cavalo vermelho, que é a fome, né? Quer dizer, que é a guerra, o terceiro selo, que foi o cavalo preto, que é a fome, depois o quarto selo, que é o cavalo verde, que é a morte, depois o quinto selo, que foi a vez dos mártires, o sexto selo são as coisas naturais, o sétimo selo foi o silêncio na terra, e depois foi então as 7 trombetas a serem tocadas, né? A primeira, isso já estou no capítulo 8º, a primeira trombeta tocada pelo primeiro anjo foi um fogo da terra, a segunda trombeta foi uma catástrofe no mar, a terceira trombeta foi um envenenamento das fontes de água doce, a quarta trombeta foi o escurecimento do sol, né? Isso em 1/3, né? 1/3 da água, 1/3 do fogo, da terra foi destruída, etc. No 9º capítulo nós vimos o quinto e o sexto selo sendo abertos, né? O quinto e o sexto a trombeta. A quinta trombeta é a fornalha, a perseguição, a morte das pessoas, etc., né? Os demônios que infernizavam, então na realidade foram os demônios que infernizavam as pessoas. Então foi uma perseguição demoníaca, né? De angústia, né? Os tormentos espirituais. O sexto selo foi justamente a questão do fogo, da fumaça, do enxofre, né? Que corresponde também à guerra, à fome e à peste, que são os males que destroem a humanidade. E terminamos ontem dizendo que, mesmo dentro de tudo isso, muitos homens não deixaram as suas más condutas, muitos homens não se converteram, muitos homens não voltaram para Deus, não se converteram dos seus homicídios, das magias, das fornicações e dos roubos.
E agora entramos no 10º capítulo. Vamos lá. Vi depois outro anjo forte descendo do céu. Trajava-se com uma nuvem e sobre a cabeça estava o arco-íris. Seu rosto era como o sol, as pernas pareciam colunas de fogo e na mão segurava um livrinho aberto. Veja, diferente do livro que Deus tinha lá no trono, que era um livro grande fechado, esse era um livrinho menor e aberto. Pousou o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e emitiu um forte grito como um leão quando ruge. Ao gritar, os 7 trovões ribombaram suas vozes. Os trovões lembram que é a voz de Deus, né? Quando os 7 trovões ribombaram, eu estava para escrever, mas ouvi do céu uma voz que me dizia: guarda em segredo o que esses 7 trovões falaram e não o escrevas. É interessante que ainda não chegou o tempo de ser dito, né? O cumprimento é o tempo do cumprimento. Nisto, o anjo que eu vira de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo que nele existe, a terra e tudo que nela existe, o mar e tudo que nele existe. E ele gritou: não haverá mais tempo. Atenção. Pelo contrário, nos dias em que se ouvir o 7º anjo, quando tocar a trombeta, então o mistério de Deus estará consumado, conforme anunciou aos seus servos, os profetas. Não haverá mais tempo. Né? Então, atenção, estarmos atentos. Gente, vai chegar um momento na nossa vida que não haverá mais tempo de conversão. Então o tempo é hoje. O tempo de mudança é hoje. Quando o 7º anjo tocar a última trombeta, querido, né? Eu quero até convidar você, deixa eu pesquisar aqui, que agora me veio. Eu vou pesquisar direito aqui, mas o nome do filme é Deixá-los para Trás, se não me engano, Ressurgentes. É um filme muito bacana, que traz um pouco dessa realidade, né? Mostra a festa de um casamento, toca-se uma trombeta, e aí algumas pessoas são levadas ao céu, né? Eu esqueci a palavra certa. Perdão. E outras ficam vivas. E ali há uma coisa de demônios que querem perseguir as pessoas, etc. Até ver o momento final ali das trombetas. É interessantíssimo esse filme. Vale super a pena. Mas, bem, enfim, o que diz para nós aqui? Não haverá mais tempo, ou seja, é preciso nos converter hoje, né? Quando o 7º anjo tocar a trombeta, ou então o mistério de Deus estará consumado, conforme anunciou aos seus servos, os profetas. Ou seja, o mistério de Deus é o que? É a derrota definitiva dos inimigos de Deus. E aí, fim dos tempos. Versículo 8. A voz do céu que eu ouvira tornou então a falar-me: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. Ele então me disse: toma-o, devora-o. Ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. A boca era doce como mel. Quando o engoli, porém meu estômago se tornou amargo. Disseram-me então: é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Bem, esse episódio aqui de João tomar esse livrinho aberto, comer, engolir, isso remete, né, à vocação profética de Ezequiel, que precisava profetizar contra a nação. Então, de certa maneira, é como se fosse a palavra de Deus, né, que nós devemos tomar e comer esse livro aberto, que é a palavra de Deus, a palavra revelada, o verbo que foi revelado, e nos alimentar dele. Na boca, ele é gostoso como mel. É bonito ler, é gostoso falar, mas na entranha é amargo, ou seja, é difícil viver, mas é necessário viver. É duro viver, mas é necessário viver.
Então, isto é a palavra de Deus, que devemos nós viver essa experiência, de nos alimentarmos dela, né, para que assim possamos viver essa palavra. É doce falar da Bíblia, é doce ler a Bíblia, mas é difícil viver a Bíblia, esse livrinho, né? Então, hoje, esse convite para nós. E por fim, essa passagem também que Deus falou muito no meu coração. É necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Veja bem, um profeta, ele anuncia o reino e denuncia o pecado. Mas veja, ele denuncia o pecado não por raiva dos pecadores, mas para que os pecadores se convertam, mas para que eles mudem de vida, né? Deus nos convida a isso. A gente não pode só... Tudo bem, talvez existam alguns irmãos que se sintam mais inspirados, né, ou guiados, ou mais capazes a apenas anunciar, falar bem, etc. Blá, blá, blá. Outros se sentem mais voltados à denúncia. Por exemplo, o que não dizer de um grande profeta dos nossos tempos, como o padre José Augusto, ou o padre Paulo Ricardo, que anuncia o amor de Deus, mas denuncia o inferno. Tem pregadores que não falam do inferno. Então, nós precisamos ainda continuar a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Por isso que eu bato na tecla. Senão, gente, a gente vai padecer, né? Muitos vão morrer. Se a gente não falar mal da vacina obrigatória, né, que pode ser uma mão do anticristo, se a gente não falar mal do comunismo, se a gente não falar mal do feminismo, se a gente não denunciar, não profetizar contra as ideologias LGBTI, Y e mais, que querem sexualizar nossas crianças, se não denunciarmos leis contra o aborto, gente, a gente vai padecer. Vai acontecer o que aconteceu no Chile nesse ano. Igrejas sendo queimadas. Fé destruída. Ninguém estava lá para defender. Ninguém estava lá para morrer por causa de Cristo. Para gritar. Onde estava a polícia? Onde estava a lei? Onde estavam os padres? Né? E nós? Vamos dizer assim, tanto faz, é importante, vamos fugir da raia. É preciso anunciar o evangelho e denunciar as obras do mal. Temos pouco tempo. Para quê? Para salvar o maior número possível de pessoas. Para salvar o maior número possível de pessoas. Estou aqui fazendo isso. Eu sei que muitas vezes esse vídeo meu aqui, esse meu estudo, não chega a tantas pessoas, porque é um estudo denso, é uma palavra de Deus, é um crescimento, não é uma oração somente. Né? Mas é para que você seja salvo, para que eu seja salvo, para que a gente cresça. O primeiro ouvido, quanto mais eu dou o meu conhecimento, mais eu aprendo. Quanto mais eu tento ensinar o que eu sei, mais eu estou aprendendo. Quanto mais eu prego, mais eu me converto. E tem que ser assim, eu preciso me converter. Né? Porque os fins estão próximos. E como o próprio diz aqui, o próprio anjo diz no capítulo, versículo 6, não haverá mais tempo quando o sétimo anjo tocar a trombeta. A sétima trombeta. Deus abençoe vocês. Amanhã, capítulo 10 do Apocalipse, capítulo 11. Um abraço, minha gente.